Eu vou falar sobre intercessores do lar, amém? Esse é o tema que a gente vai tratar hoje. Mas tudo aquilo que já foi iniciado, que foi falado, é algo muito interessante que a gente tem que colocar em prática dentro da nossa casa. Você pode não perceber, mas teu filho te observa. Talvez você possa dizer assim: meu filho não liga para mim não. Não, ele está te observando. E sabe que eu não tenho nenhum constrangimento, nenhuma desconfiança ou medo de que meus filhos falem sobre mim. Se pegasse uma surpresa aqui, eu estava tranquilo, porque eu sei quem eu sou. Amém? Então, busca uma intimidade maior com o Senhor. Busca ser amigo dos teus filhos. Brinca com teu filho. Eu lembro que Nick, meu Deus, quando era bebê, a gente brincava de lapada, eu e ele na cama. O bichinho ficava todo vermelho, branquinho, ficava todo vermelho. Tinha hora que ele chorava, não aguentava o acosto, chorava o bichinho. Mas parecia duas crianças brincando. Sabe, às vezes a gente, como pai, como mãe, às vezes a gente tem que despertar a criança que há em nós, com nossos filhos, para que ele possa se sentir seguro e protegido por você e saber que tem um amigo e uma amiga, e não só um pai e uma mãe. Isso é muito importante para que um relacionamento no lar vá bem. Isso você vai adquirir respeito, admiração do seu filho. Então olha para a palavra nos ensina a ser pais cada vez melhores. Não é só para o filho, mas nós temos as nossas obrigações como pai. Nós temos o que fazer para gerar um bom caráter em nossos filhos. Muitas vezes o caráter do filho é espelhado no caráter do pai, no caráter da mãe. Assim como o pai é, o filho é. Assim como a mãe é, a filha é. E o que estamos deixando para eles? O que estamos deixando de ensinamento, de caráter, de pessoas honestas? Sabe, amado, muitas vezes sempre, nós como cristãos, somos honestos como cidadão. Não roubamos, não matamos. A gente procura seguir a palavra, sem andar com mentira. Um caráter transformado. Mas muitas vezes estamos negligenciando passar isso para os nossos filhos. Ensinar aos nossos filhos. Então, cada atitude que você tem dentro da sua casa, tem alguém te observando. Então, cuidado no trato com o marido. Marido, cuidado com o trato com a esposa. Cuidado como você fala com ela. Como você fala com ele. Eu lembro que Nick, ele nunca, nem ele, nem o meu outro filho, nunca presenciou eu ali, a gente brigando, discutindo. E eu lembro quando a gente brincava às vezes, de eu estar discutindo com ela, falando alto. Nick chegava para mim: é assim que se trata uma esposa? Aí eu pergunto uma criança: e como é que ele sabe a diferença do trato? Se ele nunca teve esposa? É porque ele viu eu sempre tratando bem, ela sempre me tratando bem. E quando a gente invertia isso aí, ele já percebeu: epa, tem algo errado, tá diferente. Não é assim não. Não é assim que eu tenho visto. E era muito engraçado eu começar a falar com ela alto, isso, aquilo, outro, não quer nada, mas o que? Ele: ei, pai, e é assim que trata uma esposa? É? Amém? Então vamos lá. Deixa eu pegar minha fila aqui. Eu quero que você abra em 2 Coríntios, para a gente começar. Talvez não dê para mim falar tudo que está aqui, porque eu estou sentindo uma inclinação para a gente tirar um momento de oração por todos esses temas que foi tratado aqui, amém? Capítulo 11, aliás,
2 Coríntios capítulo 1, verso 11. Diz o seguinte: ajudando-nos também vós com as vossas orações e a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a vosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Isso aqui é Paulo está falando para a igreja, agradecendo pelas orações que a igreja tem feito por eles. Amém? Aí o versículo de ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito. O tema que me foi passado foi intercessores no plural do lar. Não é intercessora. Porque eu acredito que tem muito camarada, muitos maridos que estão atribuindo isso aí só para as mulheres. Mas ei, você é pai, você é chefe do lar e você tem que orar pelo seu lar. Não é só a mãe que ora pelo filho, não é só o filho que ora pelos pais, não é só o pai que ora pela esposa. Não, é a família. É a família em unidade. É a família orando, um orando pelo outro. Quando eu oro pela minha esposa ora por mim, eu oro pelo meu filho ora por mim, ora pela mãe. Então o nosso lar está sendo blindado, está sendo fechado todas as brechas, porque um está sustentando o outro em oração. Sabe que eu acho interessante que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de orar pela vida do outro, mas não tem essa mesma facilidade para orar pela família, pela sua família. Porque acha que porque o pai e a mãe já estão vindo para a igreja, o filho está vindo para a igreja, está suficiente. Ah não, não precisa orar não, ele já vai para a igreja, ele já ora lá, ele já recebe a palavra, já recebe a oração. Não é preciso orar mais não, ele já recebe lá. Quem foi que disse? Amados, da mesma forma que existe o Espírito Santo nos guiando, nos orientando, nos fazendo crescer, ser unido como família, existe o diabo também para nos afastar. E ele não para. Então quando ele encontra uma brecha, ele entra. Aí talvez você diga assim: não, mas minha família está tudo bem, meu filho está na igreja, está bem firmado, a gente tem recebido essa palavra, minha esposa está bem, meu esposo está bem, a gente como família está tudo ok. E aí relaxa. Não está tudo certo, não precisa estar orando mais todos os dias. Mas de repente surge uma situação. Aí você agora vai começar a interceder. Quando o problema já chegou. Talvez se você tivesse orado antes, o problema nem chegasse. Sabe, eu guardei uma palavra do pastor Leto, quando eu estava fazendo rema. E ele falando a respeito sobre cura. E ele disse: tem gente que espera chegar no hospital, receber um diagnóstico para poder orar. E ele disse: não, quando eu sinto o primeiro sinal da gripe, eu já repreendo. Queridos, a oração ela tem que ser constante. A palavra diz: orai sem cessar. Não é só por você mesmo, não é só quando está na igreja, mas é quando está em casa, apresentando o lar, a família. Porque o diabo, ele não está feliz com a sua família feliz. Então o diabo vai usar de tudo para querer minar a tua família. Aí eu escrevi aqui: a palavra nos manda orar uns pelos outros, independente se somos pais ou filhos. Somos todos irmãos em Cristo. Então devemos orar
uns pelos outros, dentro do nosso lar. Tiago capítulo 5. Capítulo 5, verso 12 ao 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns pelos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago aqui está falando da igreja. Orai um pelos outros. Se tiver alguém doente, vai até o presbítero, e ele vai fazer a oração da fé, e essa oração vai curar o enfermo, e Deus vai levantar ele. Ei, mas o pastor não está na tua casa todo dia não, só se tu convidar ele. Quem está dentro do teu lar? É você. Então o presbítero que vai estar ali é você. É você que vai orar sobre o teu filho, sobre a tua esposa, sobre o teu marido. É você que vai interceder pela vida deles. Então, se você não tem um hábito de apresentar teu filho, começa. Se você não tem um hábito de apresentar tua esposa, começa. Se você não tem o hábito de apresentar teu marido, começa. Porque Satanás, ele está de olho só para encontrar uma brecha e entrar dentro do teu lar. Eu acho que é mais fácil fechar a porta antes que o ladrão venha do que fechar depois que ele vem, né? Então é melhor você blindar a tua família, guardar a tua família em oração, do que quando vir uma situação. Sabe, amados, quando a gente está em unidade, mesmo que a situação venha, mas vai ter uma unidade. Vamos saber lidar. Estamos juntos. Estamos unidos. Não só para vir para o culto, mas para interceder um pelo outro. Guardar a vida um do outro. Eu estou lá e muitas vezes faço aplicativo, saio. É um risco que todos os dias nós corremos. É assim ou não é, pastor Márcio? A gente não sabe quem entra dentro do nosso carro. Eu sei que quando eu saio, eu sempre oro: Pai, me guarda dos maus, dos sanguinários. Se alguém entrar com um coração maldoso dentro do meu carro, que seja transformado, Pai, e que nenhum mal chegue até mim. Graças a Deus, até aqui nada me aconteceu, porque eu sei que o Senhor tem me guardado. Mas eu vou lá para a rua, eu estou na rua, sujeito a tudo. Se eu não tiver alguém me guardando em oração, possa ser que Satanás consiga tocar em alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas quando ele for vir até a minha vida, ele vai dizer: não, tem alguém guardando ele em oração. Então você pode, mulher, salvar o teu marido através da tua intercessão em casa. Marido, você pode salvar a tua esposa intercedendo por ela, intercedendo pelos teus filhos. Isso não é atribuído só para um, é para todos. Não é porque o Espírito Santo intercede por nós que deixaremos de interceder uns pelos outros, ou por todos aqueles que compõem o nosso lar. Somos responsáveis pela intercessão do nosso lar. Lembre o que diz em Romanos
8:26. Abre tua Bíblia lá em Romanos 8:26. Diz o seguinte, 8:26 de Romanos: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amados, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas não é por causa disso que eu não vou orar. Porque essa oração com gemidos inexprimíveis é aquela oração que não conseguimos fazer em palavras. Ou seja, muitas vezes a angústia está tão grande que você só faz chorar, não consegue sair uma palavra. É aí que o Espírito entra e ele intercede por nós. Mas não é porque o Espírito Santo intercede por nós que eu não vou interceder pela minha família. É o nosso papel orar pela nossa família, abençoar a nossa família. Então, eu não posso chegar aqui, abençoar os irmãos e amaldiçoar a minha família. Orar pelos irmãos e não orar pela minha família. Eu tenho que orar pela minha família, apresentar a minha família, por mais boa e bem que esteja. Se está bem, é vacina. Prevenção. A prevenção, ela vem antes que aconteça algo. Por isso já deu o nome, prevenção. Você está se prevenindo para que algo de ruim não aconteça. Então, quando a gente ora pela nossa família, estamos prevenindo ela de um ataque do inimigo. Amém? O Espírito Santo nos ajuda quando não sabemos orar. O sobrenatural é ativado quando oramos. Aí a gente, eu não vou abrir para a gente ler, mas a gente tem aquela história de Abraão com Ló. Abraão, né? Às vezes eu confundo com Moisés, mas é Abraão. Abraão com Ló. Tá lá, sai da terra, tua parentela, vai para a terra mostrar ele, leva Ló, sobrinho. E de repente tem aquela briga lá dos pastores de Ló com de Abraão. É Abraão mesmo, né? Eu agora deu uma 1. É Abraão mesmo, né? É. Deu uma. Então tem aquela briga daqueles pastores. E Ló chega para Abraão e diz: olha, tá tendo contenda entre os meus pastores e os teus pastores, porque tem pouco pasto para tuas ovelhas e para minha, porque estão multiplicando. E Abraão chega e diz: olha, faz o seguinte, escolhe para onde tu quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E ele escolhe a melhor campina que tem. Ele vai para lá. Só que lá tem uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Está lá daquele lado que Ló escolhe. E Ló vai embora. Mas quando Deus, o anjo vai ter com Abraão e diz que vai destruir a cidade de Sodoma, Abraão começa a interceder pela cidade. Mas Abraão não estava só intercedendo pela cidade, não. É porque ele sabia que o sobrinho e a família estavam lá. E ele começa a interceder: ah, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade, não. Se não tiver... E ele vai descendo, até chegar a 10. E Deus diz: olha, se tiver 10, eu não destruo a cidade. Mas ele sabia que não tinha 10 ali. Mas ele intercedeu. Sabe, amados, as escolas estão aí, tragando jovens, faculdade, essas escolas integrais.
Sabe, amado, cria uma base para o teu filho, porque quando ele chega lá, ele vai saber quem ele é. Essas escolas integrais são muito boas, porém tem levado muitos jovens. Sabe por quê, queridos? É muito tempo longe de casa, longe da igreja e junto de quem não presta. Então, se não tiver uma base bíblica, querido, ele vai embora. Então ensina teu filho, intercede pelo teu filho, apresenta teu filho ao Senhor. Como se diz o ditado, não deixa ele ao Deus dará. Não, ele tem um pai e uma mãe crente, que ora, que busca, que intercede, que entra em batalha espiritual por ele. Não vou ler mais não, fica de pé. Aleluia. Sabe, queridos, a gente vai tirar um momento. Eu quero que você comece a interceder pela tua família, a tua casa. Eu vou ser bem específico nessa oração. Não é para você orar pelo seu pai, sua mãe que não mora dentro da sua casa. Não, é para a tua casa. A tua casa. Esse momento a gente vai tirar para orar pela nossa casa. Amém? Pai, estamos diante do Senhor, Pai. Esse mês, Senhor, o Senhor trouxe para nós esse tema tão maravilhoso, Pai, tão importante, Senhor, que é sobre família. Porque se a nossa família não vai bem, a igreja não vai bem, o trabalho não vai bem, os estudos não vai bem, nada vai bem, Senhor. Mas quando temos uma família ajustada no Senhor, quando temos uma família construída sobre a rocha, Pai, nenhum vendaval, Pai, derruba esse lar, Senhor. Porque estamos, Pai, sustentados pelo Senhor. Queremos interceder, Pai, por todos aqueles, Pai, familiares nossos, Pai, que compõem a nossa casa, aqueles que o Senhor nos confiou para cuidar, Deus. Não queremos, Pai, só receber títulos de pai e de mãe, mas queremos ser, Pai, o pai e a mãe que você planejou, que você idealizou a nos dar um filho, para nós cuidarmos, Senhor, não só na área material, Pai, mas na área espiritual, Senhor. Que sejamos, Pai, exemplos para eles, Pai. Que sejamos, Pai, colunas, Pai. Que eles possam confiar em nós, Pai. Que possamos crescer cada dia mais no Senhor, na intimidade com o Teu Espírito, Pai. Que haja unidade dentro do nosso lar. Que haja harmonia, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é o mais interessado, Senhor. Porque o Teu Filho morreu na cruz do Calvário, Pai, para que hoje pudéssemos estar neste lugar. Para que pudessem salvar os nossos filhos, nos salvar, Senhor. Oh, Pai, nós repreendemos, Pai, nesta noite, Pai, todo dedo, todo dardo inflamável do diabo sobre a nossa família. Pai, eu declaro, Pai, famílias unidas, Senhor. Famílias se amando, Pai. Não, Pai, na casa de crente não tem esse irmão ficar de mal do outro. Não, Pai, porque a Tua paz reina no nosso lar. O Teu Espírito, Pai, habita dentro do nosso lar. No nosso lar há luz. Não tem lugar para as trevas, Pai. Que possamos ser pais intercessores. Que possamos ser filhos intercessores. Que
possamos, Pai, fazer a nossa casa uma casa de oração, Senhor. Que nós possamos ser na igreja o que somos em casa. Porque o que somos em casa tem que refletir na igreja, Pai. Não é ao contrário, Pai. Temos que entender a nossa autoridade, Senhor. A autoridade que o Senhor nos deu. A autoridade que foi colocada sobre nós. Para que possamos conduzir a nossa família bem, Senhor. Muitas vezes tem pais que têm trabalhado, suado, e muitas vezes filhos não têm valorizado, não têm honrado seu pai, sua mãe. Mas que nessa noite, Pai, em o nome de Jesus, Pai, que cada tema que aqui foi tratado, Pai, seja colocado em prática, Senhor, em nossa família, nos nossos lares, Pai. Que possamos viver as verdades da Tua palavra, Senhor. Que possamos viver, Pai, tudo aquilo que nos foi ensinado, Senhor. E o resultado de tudo isso, Pai, é sucesso, é prosperidade, é saúde, é amor, é compreensão, é harmonia, Senhor. Eu declaro, Pai, nesta noite, lares fortes. Lares fortes, Senhor. Que quando Satanás idealizar algo, ele não só veja um intercessor, mas ele veja vários dentro daquele lar e diz: ei, ali não dá para entrar, não tem brecha. Ei, essa família não dá brecha, não tem como. Era da labarabaçu, rebraçurianda labarabaxê, rebrosorecando lobrastobriando labarabaxê. Que cada lar, Pai, aqui representado, desfrute da Tua bondade, desfrute do Teu poder, Pai. Entenda a sua responsabilidade, Pai. A responsabilidade que você nos deu de guardar a nossa família, de proteger a nossa família. Ei, querido, não tem batalha perdida para crente que ora, queridos. Ei, pode o teu filho estar como for. Se você interceder por ele, ei, algo vai acontecer. Ei, não importa se teu marido bebe, se teu marido
palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Imagina se a tua casa toda estiver em oração, estiver em intercessão. Tem muitos pais que acham que porque seu filho é bonzinho, é tranquilo, é caseiro, não precisa estar intercedendo por ele. Mas intercede, queridos. Sabe por quê? Na primeira batida de asa dele, ele pode se perder. Satanás pode tragar. Então é você que blinda o futuro do teu filho. É você que faz o futuro do teu filho em oração. Cria o futuro do teu filho em oração. Qual a idade desse bebê? Qual a idade do teu bebê? 3 meses. Não importa se tem 3 meses ou se tem 14. Tem que estar em intercessão mesmo. Não importa a idade, tem que estar em intercessão. Porque quando o dia mal bater na porta, ei, vai estar fortalecido em oração. Sabe, amados, que o inferno ele tem reuniões. E Satanás ele manda os seus capachos para atormentar os lares. Mas sabe quando bater, quando o demônio diz assim, olha, vá lá na casa daquela pessoa, pega o filho dela, ele vai dizer assim, rapaz, ali não dá não. Mas rapaz, só é um que tem lá. É não, rapaz, todo mundo lá intercede, todo mundo ora, repreende, fecha as portas. Às vezes eu quero entrar, não acho brecha. Procura outra que essa casa não dá. Essa família tem blindada, ela está blindada em oração. Não deixa, querido, a desgraça acontecer para você começar a interceder, querido. Se previne. Busca em Deus sabedoria. Não importa, queridos, por onde ele vai, para onde ele vai, com quem ele está. O que importa é a tua intercessão. Ela vale mais, ela tem mais poder. Ela tem poder para desfazer, para mudar a situação. Mas muitas vezes tem pais que não apresenta a sua família, não ora. E quando Satanás passa lá rasteira no mais fraco, porque ele vai passar no mais fraco, querido, do que está mais vulnerável. Mas se todos estiverem unidos, um fortalecendo o outro, a família nunca vai cair. Porque a família, ela vai estar alicerçada na rocha. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Tinha mais coisas, mas o Espírito me inclinou a essa oração. Sabe, amados, que a gente recebeu muita palavra boa, mas não adianta ser só o ouvinte. Mas como o próprio Tiago diz, sejamos operosos e praticantes dessa palavra. Porque não é só pelo ouvir, mas é pelo fazer, agir. Porque Jesus não disse, olha, se ouvires a palavra e disseres a esse monte, não. Ei, se você falar,
quando a gente fala, a gente ouve e fala. Ouve e fala. E algo acontece, querido. Querido, às vezes, como o próprio pastor Márcio diz, só parece que não está acontecendo nada. Nada está se movendo. Você acha que está tudo quieto. Mas não, querido, da tua oração, algo está sendo movimentado. As águas estão sendo chacoalhadas. Quando muitas vezes você vai dizer, seu filho chegar, mas mãe, eu fui atravessando a rua, a moto quase bate em mim. Mas graças a Deus nada aconteceu. É a tua intercessão. É o marido tá no trabalho, um acidente, ele se livrar. Mas mulher, rapaz, aconteceu um negócio lá no trabalho, rapaz, foi muito ligeiro. Foi Deus mesmo que me tirou. É a tua intercessão. A intercessão tem poder para abrir todas as portas. Não tem porta que permaneça fechada diante do intercessor. Amém? Fica na paz, que Deus nos abençoe.